E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, eu preciso falar sobre a minha nova paixão com vocês. Não tem como eu não vir nesse canal falar, eu falo sobre livros, sobre séries, sobre viagens, receitas. Gente, eu falo de tudo nesse canal e não tinha como eu não falar sobre podcasts. Gente, eu estou simplesmente viciado em podcasts. Eu vou pro trabalho, no trabalho eu demorei uns 40 minutos pra ir, uns 40 minutos pra voltar. Então, é ideal pra ouvir um podcast, um episódio de podcast na ida ou outro na volta. Então, assim, e também fazer aulas de aprendizado de inglês, francês. Então, gente, eu estou simplesmente apaixonado por podcast e vim aqui indicar podcasts pra vocês, os quais eu escuto, os quais eu gosto e os quais eu também não gosto, tá bom? Então, o primeiro deles, assim, disparado, que sempre foi o meu favorito, é Me Conte uma Fofoca, da Duda Delo Russo e do Thiago Luxo e Riqueza. Gente, assim, eu ouvia eles no Big Big Brasil, que nossa, eu dava tanta risada no trânsito que as pessoas achavam que eu era louca. Sério, eu tava lá no volante e tava gargalhando, assim, mas gargalhando. Era segunda-feira, todo mundo com aquela cara de irritado, trânsito parado e tal, e eu simplesmente gargalhando e, tipo, me divertindo horrores com os comentários aí da Duda Delo Russo e do Thiago Luxo e Riqueza, e também tem o Paulo Braga, né, no Big Big Brasil. Aí eles saíram, né, terminaram depois do Big Big Brasil, eles montaram o Me Conte uma Fofoca, que disparado pra mim é o meu podcast predileto. Sai algum episódio, eu vou lá simplesmente ouvir. Tem podcast deles às segundas e sextas, tá? Para não apoiadores, e para apoiadores tem também às quartas-feiras, onde eles contam os maiores babados. Confesso, assim, que eles prometem que na quarta-feira os episódios sejam maiores. Faz umas 2 semanas que sim, os episódios das quartas-feiras têm sido maiores, porém, não era antes assim, tá? E eles também não contavam todas as fofocas assim, tipo, eles não citavam nomes. Eu lembro do Thiago falando, aconteceu uma fofoca na minha academia, mas ele não dava o nome do famoso. Então, assim, a princípio, eu não tava curtindo muito esse de quarta-feira, mas depois, agora, já tá mudando aí. Semana passada foi 50 minutos, hoje também eu vi, ainda não ouvi, mas já vi que tem vários minutos também pra ouvir, então me parece aí que tá bem legal esse podcast Me Conte uma Fofoca. O segundo podcast que eu mais amo, além do Me Conte uma Fofoca, também é com o Thiago, mas é com o Paulo Ricardo e com o Dantas, Felipe Dantas, né? Eu sei do arroba dele, é apenas Dantas, que ele fala sempre no final dos episódios, onde eles falam sobre diversos assuntos. Tem alguns assuntos que eles entram mais numa parte reflexiva e eu não gosto tanto. Eu prefiro quando tem participantes, quando falam sobre séries, dicas, enfim. Aliás, todo episódio eles dão dicas de 3 séries, né? Cada um acaba dando um episódio. Às vezes o Dantas nem dá tantas dicas assim, mas eu gosto bastante porque eu sempre assisto as dicas deles. Inclusive aqui no canal vocês vão ver várias séries que eu assisti que vieram de dicas deles lá no podcast. E são sempre séries muito legais. Tem algumas séries que eu não gosto. Teve algumas da Apple TV que eu simplesmente não consegui assistir. Tentei, juro que eu me esforcei, mas assim, eu falei, gente, o gosto aqui não está batendo, mas de todo o resto bateu, então tá legal, tá válido, tá? E no EA Gay, eles falam sobre vários assuntos nesse podcast, né? Assim, gente, tudo. Tem desde assuntos polêmicos a assuntos mais filosóficos. Sério, cada semana é uma pauta, cada episódio é uma pauta, então é realmente muito legal. O EA Gay é às terças e sextas, então assim, quando eu não tenho um episódio pra ouvir do Me Conte uma Fofoca, na terça tem um episódio, por exemplo, do EA Gay Podcast, e que daí eu acabo suprindo esse buraco que fica na minha semana. Quinta-feira é um dia que não tem podcast de ninguém, né? Então eu acabo ficando órfão aí do podcast, mas é muito legal. Eu também amo os divãs das divas, né? Não é um que eu sigo, mas na falta de quando eu tenho alguma coisa pra ouvir, eu acabo ouvindo bastante. Eu adoro eles, já sigo eles no YouTube, mas eu acho que eu gosto mais do formato do YouTube do que do podcast em si. Mas também eu curto bastante, eu não sei as datas exatas, porque eu não sigo a risca, mas eu acabo ouvindo bastante, tá? Tem aí o podcast, né, o milkshake chamado Wanda. Eu, gente, não curto o Wanda. Assim, muita gente gosta. Ele é um prepulsor, ele é um dos mais escutados do Spotify. E tudo que eu tô falando pra vocês, não precisa assinar o Spotify pra escutar, tá bom? É gratuito, você consegue ir lá. Eu não sou muito fã, eu não sei porquê, mas alguns temas me interessam, outros não. Eu acho que é muita gente falando ao mesmo tempo. Eu me confundo muito, eu nunca sei qual raciocínio seguir, qual linha seguir. Então, eu particularmente, eu sei que muita gente gosta, mas eu particularmente não gosto muito. É o pessoal do Papel Pop, né? Então eles estão falando sobre várias polêmicas, divas, enfim. Tudo que envolve assuntos pops no universo gay
é fantástico. Eu adoro o Felipe Cruz, eu adoro o Samir, eu adoro, enfim, todo mundo que participa ali do podcast, mas eu não sou fã. Eu escuto episódios que eu gosto e alguns que eu simplesmente não gosto, então eu paro de ouvir aí na metade. E eu acho também que são muito longos e me incomodam um pouco. Então, assim, eu prefiro os outros podcasts que eu falei pra vocês. Agora, um outro podcast que eu também amei, mas que já acabou aí, foi da Mulher da Casa Abandonada, né? Pelo Chico Felitti. E eu confesso que eu não gostava além do meme, né? Que era também do Chico Felitti. Eu escutava, mas não era muito fã. Mas depois que ele fez aí A Mulher da Casa Abandonada, eu passei a gostar. Então eu voltei lá atrás pra escutar também um pouco além do meme. E eu tô me divertindo, gente. Eu tô adorando. Então aí tem o meu selo de recomendação, o podcast do Chico Felitti. Gente, são esses, assim, os podcasts. Tem podcast que eu coloco aprendendo francês com o André Franco, tá? É muito bom aprendendo francês com ele, assim. É sensacional. Eu escuto novamente, depois escuto uma terceira, quarta, quinta, sexta vez. Gente, é muito bom e vale muito a pena. Tem um outro aprendendo francês também com uma mulher que eu não vou saber o nome de cabeça, mas ela é uma youtuber. Eu sei que se você colocar aprendendo francês, o nome dela é Elisa, tá? Se você colocar Elisa, ela vai aparecer a primeira opção. Ela ensina francês assim de uma forma impecável, mas ela eu prefiro ouvir também no YouTube, porque ela escreve, você escreve junto, então é diferente, tá bom? Então tá aí um podcast que eu super apoio vocês. E tem o English Advanced, Learning English Advanced, que também é uma fotinha verde que aparece de uma mulher. Muito bom, eu amo. Eles falam de textos, assuntos polêmicos. Esses dias eles estavam falando de um assunto sobre o que funcionaria mais, home office ou trabalhar no local da empresa, né, estando lá presencialmente. Então, assim, eles falaram isso tudo em inglês. O problema é que tem muita propaganda, mas assim, muita propaganda que me incomoda. Eu acho que são 3 ou 4 propagandas durante um episódio. Isso me incomoda, assim, muito. A cada 3, 4, 5 minutos tem uma propaganda, isso me incomoda um pouco. Mas assim, gente, não tira o mérito de ser um podcast muito bom. E eu também super recomendo pra vocês. Gente, são esses aí os podcasts que eu gosto, os que eu também não gosto. Comentei aqui com vocês, tá bom? E os que eu sigo são Me Conte Uma Fofoca em primeiro lugar, segundo E aí Gay. O terceiro é Aprendendo Francês, Diva da Diva e aprendendo também inglês. Acho que o único que eu não sigo é o Wanda e o do Chico Felitti. Acabou aí, então, né? Às vezes eu pego um assunto que eu quero muito, aí eu vou lá, coloco o podcast e escuto, enfim. Mas são esses aí os podcasts que eu mais gosto, tá bom? Se vocês gostam de algum deles, comenta aqui embaixo, deixa um joinha e se inscreve aqui no canal para as próximas dicas, né, gente? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!